Você já saiu de casa alguma vez achando que estava cheirando super bem, mas alguém comentou que seu perfume estava forte demais? Ou então o contrário, você borrifa um perfume 10, 12 vezes na sua pele e meia hora depois parece que o perfume já foi embora? Hoje eu vou falar quantos sprays seriam o ideal para cada tipo de perfume, pele e ocasião. Então, essa dúvida, quanto perfume é demais, é super comum e não é à toa. Não existe um número mágico. Não é porque eu aplico 10 borrifadas do Dior Homme Cologne que eu também tenho que aplicar 10 borrifadas do Frederic Malle Promise. 10 borrifadas desse perfume aqui duram 3, 4 horas na minha pele. Agora, se eu aplicasse 10 borrifadas desse aqui, isso aqui ia durar fácil uns 2 dias na minha pele. Eu ia ter que tomar uns 3, 4 banhos só para tentar tirar o cheiro disso aqui da pele. Vários fatores impactam na resposta para essa pergunta, sobre quanto perfume é demais. Por exemplo, a concentração do perfume, o clima onde você está usando o perfume, os locais onde você está borrifando o perfume, ou se você está borrifando o perfume na roupa, e até mesmo o seu próprio olfato. Mas depois de testar centenas de perfumes nos últimos anos, alguns perfumes bem leves, como esse aqui, e outros bem mais pesados, como o que eu tanto falo aqui no canal, do Cita, o de Infini, vou compartilhar aqui nesse guia prático tudo que eu aprendi para você poder aplicar aí na sua rotina. Antes de falar quantos sprays borrifar, a gente precisa entender o que a gente está borrifando na nossa pele. Porque convenhamos, não é a mesma coisa aplicar um eau de cologne, como por exemplo esse perfume aqui, ou um parfum, como esse aqui. Eu vou falar agora das principais concentrações de óleo perfumado, começando aqui pelas mais leves. Começando então pela Eau Fresh, que é essa aqui, é a concentração mais leve de todas, e geralmente tem entre 1 e 3% de óleo perfumado em cada frasco. Mas não se preocupe com os percentuais exatos, os números que eu estou falando nesse vídeo aqui, dependendo da fonte, são um pouco diferentes, mas a concentração aqui ainda vai seguir essa ordem. A Eau Fresh vai continuar sendo a concentração mais leve. Perfumes da concentração Eau Fresh, eu diria que você pode aplicar aí pelo menos 10 borrifadas, ou mais, dependendo do perfume. Esses perfumes eles são excelentes para refrescar durante o verão ou durante um calorão dos infernos, mas o problema é que esses perfumes não duram muito tempo. Duram no máximo 1, 2 horas só na pele. E essa concentração é a única que eu não tenho nenhum frasco ou decante aqui na minha coleção. Vou falar agora da concentração que está logo acima da Eau Fresh, que é a Eau de Cologne. Os perfumes aqui geralmente têm entre 2 e 4% de óleo perfumado, só que os perfumes também não duram muito tempo, ficam ali entre 2, 3 horas, geralmente. Os perfumes nessa concentração que eu tenho na minha coleção, eu aplico ali pelo menos 6, 10 borrifadas. Alguns até um pouco mais, 12, 15 borrifadas. E esses perfumes eles são leves, cítricos, eles são ótimos para aquelas pessoas que querem só ter um cheiro de banho tomado. E nessa concentração aqui na minha coleção, um exemplo que eu tenho é esse aqui, o Dior Homme Cologne. Subindo agora para o Eau de Toilette, ou EDT, obviamente está logo acima do Eau de Cologne, e esses perfumes eles são um pouco mais fortes, mas nem tanto ainda. Geralmente eles têm entre 5 e 15% de óleo concentrado, eles duram um pouquinho mais, entre 3 e 4 horas geralmente. Vai ter perfumes que vai durar menos e mais do que isso, mas geralmente 3, 4 horas. E os perfumes que eu tenho nessa concentração na minha coleção, eu aplico ali entre 6 e 8 borrifadas. Ah, mas eu tenho um perfume EDT que dura 6, 8 horas comigo. Então eu sei que você está falando aí é tudo bobagem. Beleza, campeão. É óbvio que vai ter perfume que vai durar mais e perfume que vai durar menos. Isso aqui é só em média. Esse perfume aqui, por exemplo, é um EDT que eu tenho na minha coleção. Ele dura muito mais do que vários Eau de Parfums que eu tenho aqui, que é o próximo que eu vou falar. Um Eau de Toilette que eu tenho aqui na minha coleção é exatamente esse aqui. É o Lone Star Memories, da Tower. Já falei dele aqui no meu canal. Esse perfume aqui, ele pra mim, ele seria um Eau de Parfum, a concentração dele. Eu não consigo entender como um perfume tão forte quanto esse aqui, ele é só Eau de Toilette. Vou falar agora do Eau de Parfum, ou EDP. Junto com o Eau de Toilette que eu acabei de falar, é uma das concentrações mais comuns de perfume no mercado. Eu diria que 70% da minha coleção, pelo menos, são de perfumes na concentração Eau de Parfum. Então, Eau de Parfum tem geralmente entre 15 e 20% de óleo concentrado dentro de cada frasco de perfume. Geralmente eles duram entre 4 e 5 horas. E dos perfumes que eu tenho na minha coleção, eu geralmente aplico entre 4 e 6 borrifadas. De novo, dependendo do perfume, pode ser mais ou pode ser menos. O de Parfum já tem uma presença mais marcante e boa fixação,
Um exemplo de ADP aqui da minha coleção é esse almohade aqui, o Enclave. Muito bom. Fala da penúltima concentração aqui agora, que é a Parfum. Geralmente os perfumes ficam entre 20% e 30% de óleo concentrado em cada frasco. Só que algumas empresas vão bem além disso aí. A Moage, por exemplo, tem esses dois perfumes aqui, que eu vou colocar na tela, que tem mais de 50% de óleo concentrado. Geralmente parfums duram entre 6 e 8 horas. E aqui na minha coleção, os parfums que eu tenho eu aplico entre 2 e 4 borrifadas, geralmente. Aqui na concentração parfum já tem que ter um pouco mais de cuidado com a quantidade de borrifadas que você vai dar. Eu tenho dois exemplos aqui da minha coleção. Esse perfume aqui, por exemplo, é o Nishane Africa Oliphant. Perfume que eu já falei aqui no canal também. Esse perfume aqui, 2 borrifadas no máximo. 2, quando eu fico em casa, inclusive, que eu posso tolerar a potência desse perfume aqui. Então, é um parfum, 2 borrifadas. Já esse Tom Ford que eu tenho aqui também é um parfum, é o Costa Azurra. Esse perfume aqui, 5 borrifadas, tranquilo. 5 borrifadas desse aqui, banho. E a última concentração que eu vou falar aqui é o Attar. Nesse caso aqui não tem spray, não tem borrifador e também não tem álcool misturado com perfume. E o Attar, ele é um óleo concentrado feito a partir de matérias-primas naturais. Então vou mostrar aqui como que funciona o Attar, como que aplica. Esse frasco aqui, por exemplo, da Swiss Arabian que eu tenho, que é a tampa de vidro, o frasco de vidro. Vem bem menos perfume. Esse aqui, por exemplo, vem só 6 ml. Você desrosqueia a tampa e tem um aplicador logo embaixo da tampa. Então você vai encostar a ponta desse aplicador aqui na pele. E onde que você vai aplicar o perfume? Você vai aplicar em pontos de pulso, os principais. Obviamente atrás do pulso, nos 2 pulsos. Pode aplicar também aqui do lado do pescoço. Algumas pessoas aplicam também atrás do ouvido. Isso porque o calor aqui nos pulsos, ele ajuda a difundir a fragrância do Attar. E algumas pessoas também aplicam na palma das mãos, esfregam um pouco, depois aplicam em tecido, principalmente tecido escuro, né? Porque se você aplicar isso aqui direto na roupa, muito provavelmente vai manchar, porque é um óleo concentrado, não tem nada misturado. Então a concentração aqui é de 100% de óleo perfumado. E pelo fato de ser 100% de óleo perfumado, a gente vê que os frascos eles geralmente são bem menores. Por exemplo, esse aqui são só 6 ml dentro desse frasco. Eu tenho um aqui que parece que são 15 e um que é 12, uma coisa do tipo. Então geralmente eles são bem pequenos. E esse aqui da Swiss Arabian chama Den El Oud Mubarak. Eu não sou árabe, não sou descendente de árabe, eu não sei falar isso aqui. Então provavelmente eu falei errado. Mas as 3 primeiras palavras do nome do perfume quer dizer a essência da madeira, que significa o óleo de oud puro. E a última palavra aqui do nome do perfume, Mubarak, quer dizer abençoado ou feliz. No site oficial da Swiss Arabian, desse perfume aqui, eles falam que eles têm 3 tipos de oud nesse perfume aqui, nesse Attar. O primeiro é o cambojano, que é um oud mais doce, amadeirado. Tem também o oud indiano, que geralmente ele é um pouco mais incensado. E por fim tem o oud indonésio, que ele aqui ele é mais sujo, mais fecal do que os outros 2. Ou seja, esse aqui é uma mistureba, mas o cheiro dele é muito bom. Um outro erro que é bem comum também é usar a mesma quantidade de perfume o ano todo. No frio, o perfume ele fica mais contido, então dá para aumentar em 1, 2 borrifadas sem problemas. Já no calor, o ar ele amplifica o cheiro do perfume. E se esse perfume ele for doce, como esse aqui, ou amadeirado, pronto, o perfume pode virar uma bomba. Então a dica que eu posso dar é no verão ou no calorão absurdo, menos é mais. Agora, o local das borrifadas faz toda a diferença. Então os pontos de pulso, eles ajudam o perfume a evoluir melhor e a projetar melhor também. Por exemplo, aqui, atrás do ouvido, e também se você quer deixar um rastro, né, do perfume, pode borrifar na nuca também. Mas tem gente que vai além e aplica o perfume atrás dos joelhos. Então se a pessoa tiver de saia ou de short, estiver andando ali, o perfume vai deixando aquele rastro ali também. Igual quem borrifa na nuca. Aí tem uma coisa também, mesmo que isso aqui seja um ponto de pulso, nunca borrife de um lado só o perfume e depois
esfregue um pulso no outro, que esse aqui pode acabar acelerando a evolução do perfume. Então o perfume pode chegar lá nas notas de base mais rapidamente. Tem gente que fala que é bobagem, mas eu, pelo menos, eu não tenho esse costume aqui. E também não recomendaria, a não ser que você esteja aplicando um atar. Tem um povo que acha que perfume é tipo desodorante. Quanto mais você aplica, mais cheiroso você vai ficar. Só que não é bem assim. Quando você exagera nas borrifadas, você aplica muito perfume, o ar ali à sua volta vai ficar muito saturado e aquele cheiro que era bom, ele pode acabar ficando desagradável. Alguns perfumes, por conta das notas criadas, concentração, ingredientes usados, eles são naturalmente mais potentes do que os outros. Tem perfumes como esse aqui, Frederic Malle de Moon, que com 2 borrifadas eles já dominam o ambiente inteiro que você tá. Enquanto outros perfumes, como esse aqui, o Tom Ford For Men, você pode dar aqui 10, 12 borrifadas desse perfume aqui, que ele ainda assim ele vai ser bem discreto. Então a ideia aqui é conhecer melhor os seus perfumes para entender se você deve borrifar muito ou pouco. E novamente, não existe um número mágico de borrifadas. Eu nunca vou borrifar a mesma quantidade desses 2 perfumes aqui na pele. Outra coisa que influencia a quantidade de borrifadas do perfume é o tipo de pele que você tem. Peles secas, elas seguram menos o perfume, e uma dica que eu poderia dar é hidratar a pele antes de borrifar o perfume. Então basta usar um hidratante, de preferência sem cheiro, para não afetar o cheiro do perfume. O que eu uso, por exemplo, é esse aqui. Então você aplica o hidratante na região que você vai borrifar, espera ele um pouco para secar, borrifa o perfume em cima. Isso vai fazer o seu perfume durar muito mais. Então você pode fazer um teste em casa. Se você tem a pele seca, ou acha que tem a pele seca, e aquele perfume que você gosta não dura muito tempo, aplica aqui um hidratante primeiro, espera ele secar um pouco, borrifa o perfume em cima. Já peles oleosas, elas retêm melhor o perfume. Então, em alguns casos, as pessoas podem borrifar até um pouco menos de perfume, que ainda assim ele vai durar bastante na pele. O número certo de borrifadas que você vai aplicar depende também para onde que você está indo com aquele perfume. Então, se você ainda não conhece bem o seu perfume, você quer um ponto de partida, eu diria que para ir para o trabalho, 2 a 4 borrifadas para começar, para você entender melhor o seu perfume. Se estiver indo para um encontro, 3 a 5. Se estiver indo para um espaço aberto, para um lugar mais arejado, 5 a 7 borrifadas. E aí você vai ajustando até você acertar a quantidade de borrifadas que dura o tanto que você quer que dure. E que não incomode as pessoas também à sua volta. Mas eu diria para ter cuidado em lugares fechados, principalmente cinemas, restaurantes, porque esses lugares não tem muito para onde as pessoas fugirem, né, por conta do seu cheiro. Então se você usa um perfume muito forte, tem as pessoas ali à sua volta, aquele perfume vai impactar aquelas pessoas, vai incomodar aquelas pessoas. Então vamos imaginar a seguinte situação. Você vai para o cinema, você pagou caro no ingresso, na comida, você sentou lá para ver seu filme. O filme que você está esperando um tempão para assistir. Aí do nada, chega um gente boa, senta no assento na sua frente, usando um perfume forte. Só que não é um perfume forte qualquer. É esse perfume aqui. Para quem não conhece, esse Montal aqui, o Oud Cuir d'Arabi, esse perfume ele tem cheiro de queijo mofado, cheiro de esterco. Então imagina aquela pessoa que sentou na sua frente, essa pessoa pegou esse perfume, borrifou na nuca. Como a gente sabe, borrifar na nuca, você vai projetar, né, para trás. A pessoa borrifou esse perfume aqui na nuca e sentou na sua frente. E ela vai assistir o mesmo filme que você por 2 horas. E aquele cheiro vindo na sua direção. Então mesmo que você goste de perfumes animálicos, que é o meu caso, como esse perfume aqui, cinema não é um lugar que você quer sentir esse cheiro por 2, 3 horas, o tempo todo, na sua cara. Não é uma coisa agradável. E para piorar, você olha a sua volta e o cinema está lotado. Não tem outro assento vazio para você poder mudar de lugar. Então é tudo uma questão de bom senso. Não só o perfume que você vai usar, como também a quantidade e o local para onde você está indo. Tem que levar isso tudo em consideração. Inclusive no Japão, que é um país onde as pessoas não usam perfumes fortes, não gostam de cheiros muito fortes no geral, tem aqueles restaurantes que as pessoas sentam em volta do chefe, né? O chefe está lá cozinhando e servindo, que eles têm todo o direito, que eles inclusive informam, tem alguns lugares que eles colocam placas falando isso, que eles podem rejeitar atender consumidores, atender os clientes famintos lá, se eles estiverem usando perfume muito forte. Porque nesse caso o perfume forte vai atrapalhar o chefe a preparar a comida e vai atrapalhar também as pessoas à volta ali, que pagaram caro pela comida, a apreciar ali o sushi, apreciar a comida que eles estão comendo. Então, como eu já disse, tudo questão de bom senso. Você vai num restaurante japonês, vai comer um sushi lá com o chefe na sua frente, você não vai usar esse perfume aqui. Você não vai usar um perfume forte, bomba, baunilha, que vai incomodar quem estiver à sua volta comendo.
Muitas pessoas aplicam alguns tipos de perfumes na pele, depois de alguns minutos, elas já falam que não sentem mais o cheiro do perfume, que o perfume já foi embora. Na verdade, o nome desse fenômeno é fadiga olfativa, que é quando o seu nariz ele se acostuma com o cheiro, geralmente é um cheiro inofensivo, e como resultado, você para de sentir aquele cheiro de tempos em tempos. E tem algumas moléculas que são muito usadas na perfumaria que funcionam assim mesmo. Elas vêm e vão várias vezes durante o dia e você realmente acha que o perfume ele acabou ali, dali a um tempo o perfume volta, ele some de novo, reaparece, a zona. E vou citar as 4 principais moléculas que são as mais comuns, as mais usadas na perfumaria, que trazem esse efeito de sumir e voltar. A primeira delas é o Isoe Super, que é um dos mais comuns, na verdade, dessas 4. A segunda é o Ambroxan, depois tem o Musk sintético, o Almíscar sintético, e também tem o Edione. Eu tenho alguns exemplos aqui da minha coleção e da coleção da minha esposa, que tem exatamente esse efeito. O primeiro perfume que eu vou falar aqui é um perfume que eu não vou ousar falar o nome dele todo, vou colocar aqui na tela, mas ele começa com Herman Amecoté, ou Amecote. A empresa chama Etat Libre d'Orange, ou Eldo, e é esse perfume aqui. Na verdade, o nome do perfume começa aqui. Eu só falo Herman, é mais fácil. Herman Amecote, alguma coisa. Então, esse perfume aqui, ele tem Ambroxan, um perfume, inclusive, que é um estilo que eu tô gostando bastante, é um perfume mais minimalista. Cara, é engraçado. No primeiro momento, assim, você não sente cheiro de muita coisa aqui. Mas é um cheiro bom. Não sei explicar. Esse outro perfume aqui agora é o primeiro perfume que eu comprei para minha coleção, que traz esse efeito de sumir e voltar. Um dos perfumes mais famosos que eu tenho aqui também é esse aqui. É o Baccarat Rouge 540 da Maison Francis Kurkdjian, ou algo do tipo. Já esse perfume aqui ele é muito doce. Ele é muito mais forte que o primeiro perfume que eu falei aqui. O açafrão aqui, tem gente também que fala que tem Isoe Super. Apesar de não estar na pirâmide dele, ele tem Ambroxan e Isoe Super. Então, mais um motivo para esse perfume aqui ele sumir e voltar o tempo todo. O terceiro perfume que eu vou mostrar aqui é um perfume que não faz parte da minha coleção, infelizmente. Ele é da coleção da minha esposa, apesar de que eu tenho alguns decantes também de 1 ml dele. É esse perfume aqui. É o Acne Studios, é uma collab, uma colaboração do Frederic Malle com a Acne Studios, que é uma empresa de roupa sueca. Se eu pudesse resumir o cheiro desse perfume aqui, diria que ele tem cheiro de roupa lavada. Nem é banho tomado, é roupa lavada. Muito bom. São perfumes bem lights, bem diferentes de perfume animálico e oud, que eu falo bastante aqui no canal. Inclusive um estilo de vídeo que eu quero fazer em algum momento aqui no canal mais pra frente. Deixa nos comentários aqui embaixo se você quer saber mais um pouco sobre perfume minimalista, igual esse aqui. E o último perfume que eu vou mostrar aqui é um perfume que também tem Isoe Super, igual esse perfume aqui, o Acne Studios. Um perfume que só tem um decante por enquanto, é o Another 13, da Le Labo. Esse perfume aqui é o mesmo esquema desse Eldo, perfume que eu já usei algumas vezes para o trabalho, eu comprei alguns decantes dele. Perfume que não tem muito cheiro de muita coisa, mas é um cheiro agradável, é um cheiro bom. Então se você parou de sentir o cheiro do seu perfume, está pensando em reaplicar, principalmente se for um perfume forte, igual o Baccarat Rouge, uma dica que eu posso dar é, pergunte a uma pessoa à sua volta se aquela pessoa está sentindo o cheiro do perfume ainda. Perfumes como esse aqui aconteceu várias vezes comigo. É muito comum isso. Você acha que o perfume acabou, que o perfume não dura nada, ou que você comprou um perfume falsificado mesmo. Pergunte a pessoa à sua volta se a pessoa está sentindo o cheiro ainda. Na maioria das vezes, o cheiro vai estar lá ainda, firme e forte. Então não tem necessidade de reaplicar um perfume porque você parou de sentir o cheiro dele. Daqui a pouco o cheiro volta. No final das contas, não existe um número mágico de borrifadas. 7, 10, 5.2, tudo que é questão de contexto e bom senso. É bom considerar os dois. Por exemplo, então, comprei esse perfume aqui, perfume japonês minimalista, super light, cheiro de roupa limpa. Vou dar 3 borrifadas desse perfume aqui antes de eu ir para uma festa. Por que você faria isso? Faz algum sentido? A ocasião. Se a sua intenção for usar um perfume que as pessoas consigam sentir o cheiro daquele perfume, o ambiente que você vai estar, um ambiente de festa, de boate, o que quer que seja, um perfume desse aqui não faz o menor sentido. A não ser que você seja uma pessoa que gosta de usar o perfume só pra você. Você quer borrifar o perfume aqui, sentir o cheiro sozinho, beleza. Cada um é cada um. Mas se sua intenção é exatamente o oposto, você quer que as pessoas sintam o cheiro do seu perfume,
já indicaria para locais assim usar um perfume como esse, por exemplo, Noir Extreme da Tom Ford. Perfume super doce, chama muita atenção, perfume muito agradável. Não tem como aqui o pessoal reclamar disso aqui. De novo, no ambiente de festa, muito adequado. Para o trabalho, sem chance. Para academia também não. Um bom exercício que eu faço toda vez que eu compro um decante ou um frasco de perfume, a coisa que eu também recomendo que você faça aí, testar o perfume em casa primeiro. Por exemplo, eu comprei alguns decantes da Le Labo, então eles vieram aqui nesse envelope, então os decantes eles vêm assim. Por exemplo, eu quero experimentar um perfume mais fresco, mais agradável. Eu pego, por exemplo, esse aqui, é o Gaiac 10. Esse aqui é o exclusivo de Tóquio. Primeiro, eu escolho o perfume ou o decante que eu vou usar naquele dia. Segundo, eu defino quantos sprays eu vou borrifar. Você pode usar aquele número que eu falei no começo, caso você não conheça o perfume. Por exemplo, você vai trabalhar de casa. Você pode borrifar mais à vontade, que você não vai incomodar ninguém. Você dá uma certa quantidade de borrifadas daquele perfume e você vai acompanhando como aquele perfume ele vai evoluir. Se ele vai durar o tempo que você quer que ele dure e o quanto que ele vai projetar também. Se vai te agradar. E em casa você consegue ajustar. Por exemplo, se hoje eu dei 5 borrifadas desse perfume aqui e eu vi que ele não durou muito, amanhã eu posso testar ele de novo em casa e testar 8 borrifadas, 10 borrifadas. Aí eu vou acompanhando para ver qual que é o número ideal. Então testando o perfume primeiro em casa é uma forma segura de você aprender sobre a longevidade e a projeção daquele perfume, sem incomodar ninguém ali no caminho para o trabalho ou no seu escritório. Agora me conta nos comentários aqui embaixo. Seja sincero também. Você realmente se preocupa com a quantidade de borrifadas de perfume que você aplica antes de sair de casa? Ou você é aquela pessoa que não liga muito para a opinião dos outros, ou para o horror das pessoas, dependendo do perfume que você usa, simplesmente usa o perfume que você quiser, onde quiser, a quantidade que quiser. Eu tô curioso também para ver quem que vai admitir aqui embaixo que usa perfume bomba para levantar peso na academia. Stop it. Get some help. Então deixa aquela curtida, dá uma hypada no vídeo se você puder, assina o canal que é de graça. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.